Olha só, gente, boa noite para vocês. A gente fez com vocês igual a gente faz com os meninos. A gente deixa no suspense, liga a câmera só na hora que vai começar mesmo. Eu quero começar agradecendo a todos vocês pela presença, aos nossos companheiros de Loyola, aos nossos convidados de fora que nós temos aí, né? A Rita de Cássia, que é a diretora do Colégio de Santa Maria de Nova Lima, o José de Jesus da Silva Nascimento, que é o coordenador da Pastoral do Santo Afonso. Sejam bem-vindos ao nosso colóquio. Essa é a parte boa, né, de tudo isso, que a gente pode compartilhar as nossas práticas e a gente pode externar, né, sair um pouco dos muros da escola. Sejam bem-vindos. Eu vou explicar para vocês um pouco da dinâmica do colóquio. Nós tivemos aí esse primeiro momento, que foi a apresentação do vídeo do Carlos, e nós vamos fazer a primeira partilha minha e da Lília, né? O nome da nossa partilha será Para Casa Diferente e Live do Cabelo Doido, que são práticas, né? Algumas práticas que nós vivenciamos nesse contexto de ensino remoto com os alunos do segundo ano do Fundamental. Em seguida, nós teremos um pequeno intervalo das 19h30 às 19h40. Nesse período de intervalo, a gente vai passar também um pequeno vídeo e todo mundo nós vamos permanecer na mesma sala, porque a partir das 19h40 nós teremos a segunda partilha, que é Estudantes em Ação, do ensino médio. Então, sejam bem-vindos. E aí, passo a bola para você, Lili. Obrigada, Gesi. Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, como a Gesi já, né, contou para vocês, e vocês já, né, ao entrar nessa nossa partilha do colóquio, vocês já sabiam que o tema era esse. A gente vai partilhar duas práticas, né, que a gente tem no segundo ano do Fundamental, que é o Para Casa Diferente e a Live do Cabelo Doido. Primeira pergunta, por que nós escolhemos essas estratégias, né, para poder apresentar para vocês, para poder partilhar com vocês? A gente pensou muito assim, qual prática que seria, o que a gente faz que seria mais a nossa cara, que a gente poderia levar para apresentar para o pessoal, e a gente pensou também que a gente acredita muito na importância de desenvolver um ensino que seja realmente significativo para os meninos, construído por eles, por meio de metodologias ativas. E aí, principalmente nesse momento que a gente está de pandemia, cada um na sua casa, a gente na frente de uma tela, práticas que sejam realmente interessantes e envolventes, ainda mais levando em conta a idade, né, dos nossos pequenos, 7, 8 anos, a gente, né, ter que fazer algo que seja atrativo, que seja interessante, que seja legal, que faça-os querer estar ali naquele momento, né, e ao mesmo tempo aprender. Então, por isso que a gente escolheu essas duas práticas, que a gente acha que também é a cara da nossa equipe, né? Traduzindo um pouquinho da leveza e da alegria que a gente procura trazer para os encontros com os alunos, ao mesmo tempo que a gente desenvolve, claro, as habilidades planejadas, né? Então, por isso que a gente escolheu essas duas práticas. Essas duas estratégias que a gente vai apresentar, elas foram implementadas nas salas de aulas do segundo ano desde 2017, e foram reestruturadas agora para a nossa realidade desse ano, né, com as aulas remotas. O Para Casa Diferente, que é uma sala de aula invertida, né, que a gente fala, uma metodologia ativa em que o aluno se torna ali o professor, ele que vai trazer as informações para os colegas, e a Live do Cabelo Doido, que é um trabalho que a gente faz com expressão, com frases e com sinais de pontuação com os meninos. Aí nós vamos explicar mais detalhadamente cada uma das duas. Então, vou começar falando do Para Casa Diferente. Para Casa Diferente é um momento em que o aluno se torna o professor. Então, como que a gente faz? Nós combinamos com os meninos, né? Então, gente, semana que vem a gente vai ter a apresentação do Para Casa Diferente. Quem são as crianças que gostariam de participar? Aí, geralmente, a gente marca 2 crianças por semana e a gente tem um dia em que a nossa aula, a nossa live, ela é reservada só para esse Para Casa Diferente.
a criança faz uma pesquisa em casa de um tema do interesse dela, o tema é totalmente livre, ela pode pegar um tema que ela gosta, algo que ela gostaria de descobrir, gostaria de pesquisar. Então, essa escolha dela já começa pelo tema. Ela vai escolher também a forma de apresentar para os colegas. Se a criança quer fazer um cartaz, se ela quer simplesmente falar. Muitas vezes eles querem fazer um PowerPoint, né? Porque, afinal de contas, o professor está sempre dando a aula com o PowerPoint, passando os slides. Eles acham isso máximo, né? Ai, Lilian, como que faz PowerPoint? A gente compartilha a tela com os meninos, mostra para eles, você tem que vir aqui procurar o programa. É claro que eles ainda precisam de um apoio da família, de uma ajuda nesse sentido. Mas eles vêm e perguntam para a gente como se eles fossem fazer tudo sozinhos, né? E alguns deles já dão conta de fazer muito disso com essa autonomia também. Então, essa diversidade de temas é muito bacana, porque antes da gente começar, eu pensei assim, nossa, às vezes uma criança escolhe um tema e puxa um pouquinho os outros, né? Os outros começam a querer, às vezes, fazer algo parecido, mas é impressionante como que fica realmente diverso, e como que cada um vai para um lado completamente diferente, então mostrando que eles estão levando em conta aquilo que eles têm realmente afinidade, aquilo que eles realmente querem, né? Eles mergulham de cabeça mesmo na proposta. E a forma de organizar também de acordo com as características de cada um. Aquela criança que tem mais facilidade de falar, às vezes ela nem segue tanto aquilo que ela colocou no esquema dela, ela vai falando, outras já têm um pouquinho mais de dificuldade, são mais tímidas, tentam ler mais aquilo que foi colocado, outras são mais tímidas ainda, gravam um vídeo, né? Passam ali na hora o vídeo e depois só respondem perguntas dos colegas, enfim. É um momento muito rico, né? E quais são os nossos objetivos que nós nos propomos ao fazer essa prática? Então, em primeiro lugar, desenvolver a capacidade comunicativa, oralidade, postura para a exposição diante do grupo. E é muito bonitinho ver como que eles realmente assumem essa postura. É muito legal que eles realmente sentem os professores e tem essa coisa de querer escutar os colegas quando eles vêm com uma pergunta, esse respeito, sabe? É muito bonitinho ver eles se comunicando, falando, e assim, tanto daquele que é mais falante, que gosta de se expor, quanto aquele mais tímido, vão passar pela situação, né? Cada um da sua forma. Então, todos estão, de alguma forma, desenvolvendo essa capacidade comunicativa, essa oralidade um pouco, né? Outra coisa que a gente promove é a autonomia dos alunos em relação à aprendizagem e à construção do próprio conhecimento, né? Então, essa estratégia é realmente uma metodologia ativa, em que a gente coloca o aluno como protagonista, né? A começar que ele vai escolher o tema do interesse dele, a forma. Então, ele realmente desenvolve essa autonomia, né? Essa postura, busca a aprendizagem daquilo que é do interesse dele. É muito bacana ver as crianças construindo o próprio conhecimento. Outra coisa é favorecer a interação e a socialização do conhecimento em um ambiente de troca e diálogo. O tempo todo, os colegas podem levantar a mãozinha, fazer perguntas. Muitas vezes, eles fazem observações, colocam alguma coisa da experiência deles sobre aquele tema. Eu já vi esse animal, ou eu já fiz uma experiência parecida com essa que você está falando. Então, os meninos se colocam o tempo todo, né? Então, eles fazem pergunta, é muito bonitinho, eles fazem pergunta, aí os meninos se sentem super importantes ali na hora de responder, né? E quando não sabe responder, também torna se torna uma oportunidade de aprendizado, né? Porque aí, eu não sei responder isso, não sabe responder, então, quem sabe você não pesquisa e na próxima aula traz para o colega, ou então o próprio colega que perguntou, a gente volta para ele, nossa, é mesmo, né? A gente não tinha pensado nisso, você não tinha pensado nisso na hora de pesquisar, quem sabe você não pesquisa e traz para a gente na semana que vem? Então, essa troca e esse diálogo vão até para além daquele momento ali, né, da aula, e é muito bacana ver como que eles, né, chamam o colega, respeitam a fala do colega, eles têm esse diálogo muito, muito bacana, né? Uma outra coisa que a gente busca é contribuir para que os alunos desenvolvam atitudes responsáveis e autorreguladas pela própria aprendizagem. É muito legal porque a gente combina com eles, olha, então semana que vem
as crianças, né, se oferecem, não, semana que vem eu quero fazer o para casa diferente. Então, tá bom. Então, vocês vão preparar, a apresentação vai ser, por exemplo, quarta-feira da semana que vem, vocês é que tem que preparar. Nós não mandamos comunicado para os pais, né? Então, assim, os alunos é que têm essa responsabilidade, é que vão estar percebendo que eles é que vão ter que estar correndo atrás, né? Ali. Então, já é também uma forma da gente estar desenvolvendo essas atitudes neles, né? Então, eles, e olha, da minha experiência, esse ano, né? Porque nos outros anos a gente está ali todos os dias juntos, é um pouco diferente no presencial. Não tive nenhum aluno que eu tive que lembrar, né? Porque às vezes um dia antes, quando a gente percebe que a criança não se moveu, não comentou, não mandou nada, às vezes para você, porque eu peço que eles me mandem antes da apresentação, você vai perguntar, e aí, como é que tá para a apresentação de manhã? Eu não tive que fazer isso nenhuma vez, né? Então, em 30 alunos, 25 esse ano já apresentaram e todos lembraram, todos. Então, assim, quando a criança está envolvida, né, no processo, quando ela realmente está interessada, quando ela está empolgada, é pelo contrário, eles ficam até ansiosos. Ai, Lilian, que dia que vai ser? Ai, Lilian, é no primeiro horário, é no segundo? Então, eles ficam realmente muito ansiosos esperando esse momento. Um outro objetivo é propiciar situações nas quais os alunos desenvolvam comprometimento pela atividade, argumentações e análise de diferentes pontos de vista. Essa argumentação e análise é muito legal também, porque aparecem várias oportunidades a gente trabalhar isso, né? Tive, por exemplo, um caso de duas crianças diferentes com o mesmo tema. Elas não apresentaram no mesmo dia, e uma delas falou assim comigo, ô Lilian, eu sei que o meu colega já apresentou, era até sobre golfinho, mas é porque é o meu animal predileto, eu queria tanto fazer, olha, não tem problema nenhum, você pode fazer a sua apresentação, né, sem problemas. A criança foi lá, preparou, apresentou, trouxe dados diferentes, mas aí um dos dados que ela apresentou estava diferente do dado que o colega já tinha apresentado, né? Aí um colega levantou a mão e falou, Lilian, mas esse número está diferente do número que o fulano trouxe. Aí isso tudo se torna também oportunidade de aprendizagem. A gente pega e fala, olha, é mesmo? Nossa, gente, e aí? Será que tudo que a gente pesquisa na internet, todas as informações que a gente encontra na internet, será que é tudo verdadeiro? Será que todas são reais? Será que tem alguma coisa, né, que às vezes... Como que a gente faz para descobrir se essa ponte que a gente pesquisou é legal? E aí a gente vai discutindo, né? Vai levantando, vai colocando essa pulguinha, né, na orelha deles, assim. E aí, será que se a gente pesquisar em várias fontes e comparar, né, a gente vai ver qual delas que é, né, a verdadeira? E por aí vai. E hoje em dia, eu acho que essa é uma habilidade super importante, né? É claro que os nossos meninos ainda no caso do segundo ano, são muito novos ainda, mas é uma coisinha que a gente vai aos pouquinhos trabalhando, né? Aos pouquinhos mostrando para eles que ao pesquisar a gente deve ter um cuidado, quais são as fontes mais confiáveis, como que a gente faz, né? Para poder validar uma informação. Então, tudo isso a gente vai trabalhando com eles ao longo dessas oportunidades nessa metodologia. Então, ela é muito, muito rica. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer algum comentário, pode levantar a mãozinha aí, a Gê, pode me avisar, viu, Gê, se alguém estiver querendo falar alguma coisa. Eu só queria falar, Lilian, pode falar, Gê. sobre o meu ponto de vista, na minha vivência, né, também dentro da sala, o que eu observo do Para Casa Diferente é da questão da dinâmica, que eu acho mais bacana no processo, é a interlocução, é a conectividade entre os conteúdos. Por quê? Como a Lília disse aí no início, a princípio, a gente fica com medo de ficar sempre no mesmo tema. E a gente se surpreende com a diversidade de temas que aparecem. E temas que a gente jamais imaginou que seria do interesse deles. E às vezes a criança chega com um tema que a gente pensa assim, meu Deus, esse tema é muito difícil. Mas, de repente, vai surgindo tanta pergunta relacionada ao trabalho do colega que nós, professoras, a gente acaba aprendendo e muito com os meninos. É super interessante essa questão. E outra coisa que é importante, que eles começam a fazer conexão do que o colega trouxe com as vivências deles. Então, isso é, para mim, o mais marcante. Eu tive uma aluna
que ela apresentou, foi até uma das primeiras a apresentar, e ela apresentou um trabalho, ela quis apresentar, como a Lília disse, né? O trabalho é da escolha deles. Então, ela quis apresentar sobre diversidade, sobre as diferentes pessoas do mundo, e ela trouxe sobre um contexto científico, falando da importância da diversidade. E aí, um outro aluno, um dia depois, resolveu apresentar o Para Casa Diferente sobre Mapa Mundi. E eu perguntei para ele o porquê do Mapa Mundi. E ele me disse que o Mapa Mundi, ele resolveu estudar o Mapa Mundi, inclusive ele mudou na última hora o tema dele, porque ele tinha gostado muito do trabalho da colega sobre diversidade, e ele nunca tinha parado para pensar nisso, e ele queria conhecer os diferentes locais, os diferentes países, os diferentes continentes do planeta, e para isso ele precisava estudar Mapa Mundi. Então, olha a conexão que ele fez com a apresentação de uma colega. Eu tive uma aluna que foi falar sobre cão-guia, ela apresentou sobre cão-guia, e de repente um aluno me solta uma pérola, falando que a nossa cidade não está preparada para as pessoas, né, para os deficientes visuais. Então, gente, a conexão entre os conteúdos, a conexão ali do pensamento dos meninos é muito bacana. Então, eu queria deixar isso, Lília, é muito legal. Muito legal mesmo, não é? E foi até bom você ter comentado que a gente lembra, né? Então, assim, os temas são os mais diversos, né? Então, eles gostam muito de pesquisar animais, por exemplo, né? Animais de estimação, outros já vão lá para o espaço, né? A Lua, por que a Lua aparece cada hora de um jeito, cada hora de um tamanho? Eles trazem muitas vezes a vivência que eles tiveram. Então, eu tive um aluno que trouxe uma viagem que ele fez para a floresta amazônica. E aí ele trouxe fotos de animais, como que é a floresta, o que que tem, né, o que ele percebeu, o que ele descobriu quando ele foi na floresta amazônica. Então, olha que riqueza, ele mostrar as fotos dele lá nessa vivência. E os meninos enlouquecem, né? Os meninos começam a perguntar, querem saber. E teve um outro também, esse eu gostaria de contar também. Né? Além da floresta amazônica, uma menina da minha sala, que ela faz uma plantação de uvas no sítio dela, a família faz, né? E ela trouxe um para casa diferente, dizendo como que acontecia essa plantação, em que época do ano que deve se plantar a uva, quais os cuidados que você deve ter para o desenvolvimento dela, como que é a colheita, quais são os tipos de uva. E assim, olha para você ver um tema, né? Uma criança de 7, 8 anos falando sobre isso. É muito bonito, é muito interessante ver isso acontecer, né? E aí outras discussões que acontecem. Eu tive uma criança que falou sobre animais de estimação também, e ele, lá pelas tantas, no final da apresentação, ele mostrou uma criação de pássaros que o tio dele faz para concurso. Então ele fez uma filmagem, e aí ele entra numa sala toda cheia de gaiolas, né? Com os passarinhos, e aquele canto de passarinho forte, aí os meninos acharam aquilo máximo, alguns começaram a perguntar, de repente uma menininha levanta o dedo e fala assim, Lilian, mas os pássaros não têm que ficar na natureza, eles não devem ficar soltos, então isso não está certo. Aí o menino que estava apresentando mais do que depressa falou assim, não, mas esses pássaros, eles já nascem em cativeiro, meu tio cuida muito bem deles. Aí a gente promove uma discussão, né? E aí, né? Será que é bacana? Será que não é? Será que existem casos? Então, assim, a gente vai levantando, né? Eles vão levantando os argumentos e a gente vai ali mediando para que eles possam pensar com a própria cabecinha e já ir fazendo as descobertas deles, né? Claro que a gente ia trazer uma degustaçãozinha para vocês, né? Para vocês verem isso acontecer, tá? Então, esse primeiro vídeo que nós vamos passar, eu vou passar só um pedacinho, tá, gente, de cada um. As apresentações são maiorzinhas, tem às vezes 10 minutos e tudo, eu vou passar só mesmo um minutinho de cada uma para vocês verem. Essa daí, ela sim, ela realmente entrou no papel, se vestiu de cientista para poder mostrar a descoberta que ela fez. Olá, Emanuel, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como se recicla o plástico e qual é a importância para cada tipo de material ser devido no lugar. Bom, aqui tem a cor vermelha, que é a cor do plástico, e tem a plaquinha escrito plástico. E esses dois materiais são feitos de plástico. Então ela vai falando de cada um dos materiais, tá, gente? Aí por fim representa metal. Bom, por que é importante separar cada tipo de material do seu devido lugar? Porque se a gente misturar papel,
da central de reciclagem, ele vai mandar pro lixão. Alguém sabe me dizer o que é lixão? Levante a mãozinha. Olha a chamada para interação dos colegas, gente. Presta atenção, olha que legal. Então, assim, olha quanta coisa, né, ela teve que aprender para poder transmitir para os colegas, para poder dar aula para os colegas, né? Esse aqui é aluno da Gese. Vou deixar você contar desse processo dessa criança, Gê. Eu escolhi esse vídeo aí porque esse aluno, gente, ele simplesmente me surpreendeu. Primeiro que ele foi um dos primeiros a apresentar o Para Casa Diferente, e é um aluno que tem algumas dificuldades, né? No contexto presencial, no contexto online, ele tem algumas dificuldades, ele tem um acompanhamento e tudo mais, mas é aquele aluno que a gente tem que estar atento a ele. Mas ele simplesmente deu um show na aula, no Para Casa Diferente. Ele mostrou uma desenvoltura que eu falei assim, eu fiquei totalmente surpresa. Então, não pena que não dá tempo para mostrar o vídeo todo para vocês, mas eu trouxe só um pouquinho, porque ele inaugurou até então, porque os meninos eles têm liberdade para escolher a forma que eles vão apresentar. E então, até então, a maioria estava gostando muito de apresentar PowerPoint, né? Porque eles gostam desse momento, porque é o momento deles. Eles é que compartilham, eles é que mudam a tela. Então, é o momento deles. Gente, segundo ano, olha o que nós conseguimos com esses meninos. Se pensar que lá no comecinho da aula online, a gente teve que ensinar a eles como usar cada ferramenta, como que desligava microfone, como que desligava a câmera e ligava, agora é perigoso ele estar ensinando a gente, né, Li? E aí, o Rafael, ele veio e trouxe um outro jeito de apresentar o Para Casa Diferente, porque ele aboliu, ele não quis saber de PowerPoint. Ele foi lá e deu a aula dele, deu o recado dele. Olha que gracinha. Vou começar a apresentar para os seus colegas sobre os dinossauros. Vai lá. Você sabia, gente, que os dinossauros se chamavam de 100 milhões de anos? Os dinossauros, eles têm três espécies. Carnívoro, herbívoro e também onívoro. Nem o professor lá de ciência, ele falou do carnívoro e do herbívoro, não é, gente? O carnívoro come carne e o herbívoro come plantas. E o onívoro come duas coisas, carne e também plantas que nem o onívoro e carnívoro. Não só mesmo para vocês terem uma ideia, né? Gente, pena que não dá para vocês verem tudo, mas aí ele vai seguindo, ele vai apresentando sobre os dinossauros, vai mostrando as imagens de dinossauros que ele pesquisou. No final ele apresenta, ele mostra alguns brinquedos de dinossauros que ele tem e começa a fazer pergunta para os meninos. Então, assim, eu fiquei surpresa. E esse é uma das coisas que o Para Casa Diferente traz para a gente, né? A gente pode aproveitar as múltiplas linguagens. Os meninos, eles se soltam dentro daquilo, dentro do potencial deles. Então, é muito bacana. E aí, algumas coisas também super inusitadas que acontecem, né? Essa criança, ela já tinha feito uma atividade parecida no ano passado, no primeiro ano. E aí a mãe me relatou que ela, ano passado, no primeiro ano, ela queria falar sobre o Holocausto no Para Casa Diferente. E a mãe falou, oh, filha, não, vamos escolher um tema mais próximo das crianças, um tema mais alegre e tudo. Aí, tanto fez que convenceu a menina e mudaram o tema. Quando eu falei que esse ano ia ter Para Casa Diferente, ela não pensou duas vezes, falou, mãe, esse ano eu quero falar sobre o Holocausto. E aí, a mãe ficou sem argumento e falou, ai, tá bom, então vamos pensar uma forma de você apresentar. Então, eles escolheram, ela escolheu, né, uma pessoa, que é a Irena Sendler, que foi uma mulher que salvou várias crianças judias, né, no Holocausto, e ela, assim, gente, é de arrepiar, ela fala disso com uma coisa assim, gente, mas é impressionante, aí eu vou passar até, eu coloquei o trechinho, né, em que ela fala aqui, mas olha para você, a gente nunca pensou que uma criança fosse querer falar sobre esse tema nessa idade, né, e é uma coisa que marcou, quando ela ficou sabendo, ela achou que marcou tanto, que ela quis falar disso para os colegas, e os colegas perguntaram, então foi assim, foi um momento muito rico, muito legal. Vou passar um pedacinho para vocês verem. Ai, peraí, desculpa. Da Irena.
Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, o prêmio mais importante do mundo. O Gracinha, Papa ligou para Irena, fez filme sobre a vida da Irena que ganhou prêmio. O livro sobre a vida da Irena também ganhou um prêmio. Merecido, né? A conclusão é que é importante lutar por aquilo que a gente acredita. A Irena lutou e se arriscou muito. Ela acreditava que cada pessoa era igual. Não era essa coisa de judeu e não. Cada pessoa tinha os mesmos direitos. Ela salvou 25 crianças por dia, durante 100 dias. Que dá 2.500. 2.500, gente, é muito. É muito. Outra conclusão é que a pesquisa de qualquer pessoa pode mudar o mundo. As adolescentes mostraram para o mundo uma história da guerra que ninguém conhecia. Que gracinha. E a Cecília está nos mostrando também hoje, né, Cecília? Eu pesquisei tudo na internet. Se você quiser saber o site, me pergunte que eu te conto tudo. Então, olha que coisa, né, gente? Então, assim, acho que com essa estratégia, acho que muito além da gente, né, trabalhar com os meninos, essa busca da informação, a gente trabalha com habilidades socioemocionais, né? Assim, quanta riqueza, quanta coisa numa atividade só. Então, essa é a primeira, né, metodologia, a primeira estratégia que a gente queria compartilhar com vocês. Aí tem várias, né, vários temas. Aqui as borboletas, o desenvolvimento das borboletas, curiosidades sobre os cachorros, eles pegam, às vezes, experiências, né, que eles fazem, filmam a experiência e mostram, estudos científicos, enfim, é super variado, super bacana. E a segunda metodologia passa para a G. Vamos lá, G. Ô, G, só uma licença, porque nessa diversidade de temas, eu me surpreendi com um para casa diferente, com uma aluna que é apaixonada pelas balas Fim, e ela quis saber quem foi o inventor desta gostosura, e ela foi fundo nas balas Fins, na bala Fim, né? Então, realmente é de uma diversidade, de uma riqueza muito bacana. Oli. Oi. Eu estou compartilhando minha tela, tá tranquilo aí? Tá, beleza, tudo certo. Então, tá, deixa eu pôr. Bom, pessoal, então agora eu vou falar da live do cabelo doido. Mas antes, eu queria saber o seguinte, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre o Para Casa Diferente, se a gente pode seguir, aí a gente deixa as perguntas para o final, se for o caso, tranquilo? Então, vamos lá. A live do cabelo doido. Bom, só pelo nome, a gente já pode imaginar que dentro do contexto do segundo ano, fez o maior sucesso. O segundo ano realizou a live do cabelo doido. A atividade teve como objetivo trabalhar os tipos de frases na oralidade, através de uma metodologia que ocupa espaços diferentes. As crianças foram estimuladas a formularem frases exclamativas, interrogativas e afirmativas sobre o penteado dos colegas, enfatizando a entonação de acordo com o tipo da frase. Foi uma diversão. Mas agora eu vou explicar para vocês o contexto disso tudo. Como que surgiu essa ideia? Por que o cabelo doido? Bom, essa ideia surgiu da nossa necessidade de trabalhar o conteúdo, né, de língua portuguesa relacionado com as habilidades de uso correto dos sinais de pontuação. E nós nos deparamos, né, com esse desafio, preparar uma aula sobre o uso correto dos sinais de pontuação dentro do contexto de aula remota, de uma forma que os alunos pudessem, de uma forma significativa para os alunos, né, e que não fosse cansativo, que a gente pudesse prender a atenção dos meninos o tempo inteiro. E pensando aqui, pensando ali, nós lembramos do cabelo doido, da dinâmica do cabelo doido. O que é a dinâmica do cabelo doido? A gente já fazia, dentro do contexto da aula presencial, o dia do cabelo doido. O que era o dia? Os meninos vão nesse dia com um penteado diferente, um acessório diferente no cabelo. Às vezes tem alguns
fazem muitas trancinhas, outros colocam várias frutas no cabelo, outros colocam bonés diferentes, gorros diferentes. E a gente fazia isso em semanas como Semana da Criança, para a gente se divertir. Mas surgiu, então, com essa ideia da gente atrelar esse dia do cabelo doido com o uso dos sinais de pontuação, o uso correto dos sinais de pontuação. Por quê? Antes disso, a gente faz todo aquele trabalho com os meninos, da importância do uso da leitura, dos sinais de pontuação no texto. A gente fala dos sinais, do significado de cada sinal de pontuação. E também, que é mais importante, fazer com que eles entendam que a intenção comunicativa do autor ao usar o sinal de pontuação. Eles não estão no texto ali somente para enfeitar. Eles têm uma intencionalidade. E a gente queria fazer com que os meninos entendessem essa intencionalidade do autor ao usar cada sinal de pontuação no texto. E o cabelo doido, a gente entendeu que seria um momento essencial para isso. Mas para isso a gente também tinha alguns desafios que a gente precisava superar. O primeiro desafio nosso seria tornar a aula significativa, que eu já falei, mas também a gente tinha que atrelar essa aula do cabelo doido ao nosso contexto de aula remota, tendo a questão do tempo, que nós temos um tempo, né, o nosso módulo de aula de 30 minutos, e tendo também a questão da organização do trabalho em grupos. Porque no nosso contexto presencial, a gente sempre trabalha, a gente privilegia os grupos. A nossa sala de aula, no contexto presencial, ela é organizada em grupos. Mas aí, então, a gente tinha esse novo desafio. Como? Como que a gente organizaria os meninos em grupos para a gente trabalhar essa dinâmica? Sendo assim, aproveitando todo o desenvolvimento que eles vêm tendo, né, no uso das ferramentas das aulas online, né, no uso das ferramentas ali do Teams, a gente fez os combinados. No primeiro momento que a gente fez a proposta, a turma já enlouqueceu. Eles adoraram, já toparam logo de cara fazer o dia do cabelo doido. E quando todo mundo apareceu no dia com o cabelo arrumado, nós fizemos o combinado, né? Nós organizamos a turma em grupos de 4, combinamos que cada grupo, à medida que a gente fosse chamando os nomes, eles iam ligando as câmeras, ligando os microfones para falar. E assim a gente explicou a dinâmica para eles. Segundo passo. E assim foi, pessoal. Dentro deste contexto do cabelo doido, a gente começou a trabalhar a expressão oral, a linguagem oral. E cada um se expressando a respeito do cabelo do colega, a respeito da criatividade do colega, usando os sinais de pontuação dentro da intenção comunicativa de cada um. Então, eu comecei, né, elogiando, elaborando frases afirmativas, tudo oral. E fazendo perguntas e questionando, gente, se a gente fosse escrever, qual sinal a gente usaria neste momento? E outra coisa importante que a gente trabalhou com eles também, a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Porque quando a gente conversa com alguém, a nossa intenção comunicativa muitas vezes é percebida pela nossa expressão facial, pelos nossos gestos, pelos nossos tons de voz. Mas na hora de escrever, tudo isso, toda essa discussão, a gente foi fazendo com os meninos para que eles pudessem entender, então, a importância desses sinais de pontuação. Nesse contexto, então, do cabelo doido, a gente foi percebendo que a dinâmica, ela foi tomando uma dimensão que nós não havíamos mensurado de tal maneira. Porque quando a gente viu, além das habilidades de português que envolvem aí o uso adequado do sinal de pontuação na escrita, a gente se deparou também com as questões da leitura. Porque quando os meninos leem, quando eles estão lendo, e nessa fase a gente
né, trabalha muito a leitura com eles, a gente sempre pede, olha o sinal de pontuação. A gente, mania de professor, né? A gente fala, dá vida para esse texto, dá vida para essa leitura. Vamos ler de novo. A partir desta dinâmica aí, do cabelo doido, a turma mudou assim totalmente, melhorou demais a leitura, porque a partir daí eles puderam compreender o uso, né, os sinais de pontuação no texto e assim dar mais entonação à leitura. Então foi muito bacana. E uma outra habilidade que envolvida nesse processo, e não menos importante, gente, foram as habilidades socioemocionais envolvidas. Porque o cabelo doido nada mais do que a diversidade. Era uma diversidade de penteados que estavam ali. Era gente cocoque, como eu já disse, os meninos faziam trancinhas, tinha menino que pintava cabelo, teve menino que colocou um dinossauro no cabelo, teve menino que colocou uns passarinhos no cabelo e disse que estava homenageando o planeta Terra. Então, assim, vários meninos que colocaram gorro, peruca e por aí vai. Mas aí tem a questão aí do trabalho importantíssimo, né? Do respeito à escolha do outro, do respeito à opinião do outro, do respeito à diversidade. Então, esta habilidade não é menos importante do que as habilidades relacionadas à questão da língua portuguesa. Então, foi um momento riquíssimo. E, só para terminar de falar aqui sobre esse momento, outra coisa de extrema importância, porque era o nosso desafio. O nosso desafio, um dos nossos desafios, era organizar os meninos em grupos e, dentro de 30 minutos, 30 alunos, 32 alunos se expressarem, né? Fazer o uso da linguagem oral ali, usando o sinal de pontuação solicitado pela professora para construir uma frase escolhendo um dos colegas do grupo dele, construindo uma frase sobre o penteado do colega. E aí, gente, dentro desse contexto de aula online, em grupos, foi muito bacana, porque o ato de desligar a câmera, o ato de desligar o microfone para deixar o colega falar, gente, isso também é fundamental, porque a gente quer desenvolver nos nossos alunos as habilidades de linguagem oral. A gente quer desenvolver nos nossos alunos as habilidades importantes para leitura, para escrita, mas a gente também quer desenvolver nos nossos alunos as habilidades de respeito ao outro. E desligar o microfone, desligar a câmera para dar a chance do colega falar, indica respeito. Então, gente, é uma oportunidade e tanto. Então, eu sempre falo com eles, né, que a gente tem que saber falar, mas que a gente tem que aprender a ouvir. E esse foi um momento riquíssimo para a gente trabalhar esse saber falar e esse saber ouvir. Então, para mim, isso é o que ficou assim da live do cabelo doido. Então, uma aprendizagem significativa, com alegria, com diversão e com muito respeito ao outro. Eu também trouxe aqui um trechinho, só um trechinho de um dos momentos que a gente viveu com a live do cabelo doido. Só um pedacinho para vocês. Olívia, tem hora que o meu áudio não funciona. Você me fala se não estiver funcionando. Tá joia. Você. Então, agora, se eu fosse escrever a pergunta que eu fiz para você, qual ponto que eu ia usar? Onde você se inspirou? Qual ponto que eu ia usar para escrever a pergunta? É o ponto... interrogação. Muito bem, João. O ponto da interrogação. Muito bem. Que é o ponto da pergunta. Isabela, você está maravilhosa. Muito linda. E aí, Isabela, qual ponto que eu usaria para escrever essa frase? Isabela, você está maravilhosa. É o ponto final? É o ponto de exclamação ou é o ponto de interrogação? É o ponto de exclamação. Ah, o ponto de exclamação. Muito bem, aquele que é um risquinho e uma bolinha embaixo.
Muito bem, está maravilhosa. E agora é o Henrique. Vamos lá, Henrique, você saiu? Vou adiantar o Henrique aqui. O ponto final, Henrique. Elabora uma frase para mim usando o ponto final. De qualquer pessoa? De qualquer pessoa do seu grupo. Pode ser sobre a Isabela. Eles saíram? Ou pode ser sobre a Isabela, sobre o João. Vai lá. Volta aí, gente. Isabela, João. Vai, faça a frase, Henrique, rapidinho. Vamos, Henrique, pode fazer. Mas tem 2 outros copos atrás. Eu vou falar sobre o João. Você é um pirata? Mas é com ponto final. Ah, ponto final? É. Rapidinho, Henrique. Gostei do seu cabelo. Muito Gostei bem. da sua faixa. Muito bem, muito bem. É um ponto final. Isabela, faça uma frase para um deles usando o ponto de interrogação. Vai lá. Rapidinho, vamos? Pro Henrique. Então vai, pode ir. Isso é uma peruca? Aham. Então, gente, é isso. A live do Cabelo Doido proporcionou para nós esses momentos e outros, né? Não dá tempo. E se deixar, a gente fica aqui falando o tempo inteiro, né, Lília? É isso aí, caso tenha para contar. É. E aqui eu trouxe para vocês as professoras, né? Porque a gente também entra no processo. Então, a gente embarca de cabeça junto com eles. Nós também nos produzimos para deixar a aula bem divertida, para que eles também se sintam bem incentivados. Li, quer falar alguma coisa? Não, isso aí. E é isso, pessoal. Agora a gente está aberto para as perguntas, caso alguém tenha alguma coisa para perguntar. Exatamente. Fazer algum comentário, alguma contribuição? Tati? Ei, Lilian, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Estou com saudade aí do Kahoot, viu? Ah, pois é. Olha, eu queria dar os parabéns para vocês, né? E são atividades onde o aluno, assim, ele envolve, né? E passa a ser mais efetivo e ativo também, né? Isso transforma essa questão do protagonismo, de todo o processo. Parabéns, só queria dar parabéns mesmo para vocês. Obrigada, Tati. Você dá toda a força para a gente também, né? Quando a gente está lá elaborando as nossas aulas, a Tati vai lá, ajuda, socorre a gente aqui, né, Tati? A gente pode fazer um Kahoot com o tema cabelo doido. Oh, gostei, hein? Verdade. Ótimo. Fabiano? E meninas, parabéns também para vocês. A pergunta é sobre o dever de casa criativo. Que estratégia vocês usam, se tiveram que usar já, se alguma criança trouxesse algum tema que realmente não encaixa, né? Você teve aquele exemplo lá da gaiola dos passarinhos, mas vamos supor que ele trouxesse algum tema assim que fosse de fato inconveniente ou que não se encaixasse mesmo, tivesse algum problema. Que estratégia vocês usam ou usariam para tentar aproveitar isso da criança? Olha, não sei da experiência da Gê, na minha sala, eu geralmente peço que eles me encaminhem com antecedência, no dia anterior, eu peço um dia antes, não precisa ser muita antecedência, eles me mandem qual material que eles vão utilizar para essa apresentação, sabe? Então, normalmente eles mandam, na verdade os pais, né, que dão esse apoio para os meninos, eles mandam, e eles costumam perguntar, e aí, e tal, tem alguma coisa que você gostaria de modificar e tudo, até então eu nunca precisei modificar. Eu imagino que nessa idade dos nossos, como também tem esse apoio dos pais, né, eles ainda não conseguem fazer tudo sozinho, eu acho que passa também um pouco pela família antes de chegar para nós, né? Então, por exemplo, se a criança me mandasse e eu percebesse que, né, o tema não era adequado, eu ainda estava no dia anterior, ainda daria para eu, né, então fica um pouquinho depois da aula, vamos conversar, né, e aí nesse papo a gente tenta fazer ela refletir, pensar, será que vale a pena, né, então assim, né, no caso de mandar com antecedência. Gê, você quer... Mas normalmente eles perguntam para a gente
Gê, eu posso falar sobre isso, tanto que quando o aluno falou comigo que queria falar do mapa, né? Eu perguntei para ele, mas por que você mudou de ideia? Por que o mapa? E aí o argumento dele me convenceu. Então, normalmente, eles passam os temas para a gente antes. Então, nesse tempo de Para Casa Diferente, a gente nunca vivenciou surpresas. Eu até gosto de saber o tema, sabe, Fabiano? Porque eu gosto de ler um pouquinho antes sobre determinado tema, porque dependendo da pergunta que o colega faz, a gente pode intermediar ali, ajudando o aluno a responder. Então, eu gosto de saber o tema antes para me preparar também, tá bom? Obrigada. De nada. Oi, meninas. Boa noite. Oi, Mara, boa noite. Tudo bem? Então, na verdade, é só para agradecer aí, né, a partilha e dizer, assim, que uma coisa que eu achei muito legal foi a questão da abertura do tema, porque isso, assim, dá uma diversidade mesmo de conhecimento, tanto para quem está estudando, mas para quem vai assistir. Eu achei, assim, fantástico ter sido tema livre. E o tanto que isso, assim, envolve a criança, né? Quando a gente realmente coloca a responsabilidade nas mãos das crianças, como elas se empenham, né? E tem esse movimento todo da criança junto com a família. O nosso amigo ali até perguntou, né, a questão do tema, né? A família, querendo ou não, né, passa pelo crivo da família, né? E todo mundo se envolve nesse projeto para fazer uma apresentação bacana. Então, assim, gostei demais e é uma estratégia que a gente pode trazer para o primeiro ano, com certeza. Achei muito legal. Verdade, verdade. O Ângelo estava com a mão levantada. Olá, boa noite. Boa Tudo noite. bom, gente? Cheguei atrasado aqui, perdão pela demora, mas eu peguei ainda a parte do cabelo maluco. Eu achei isso muito legal. E, pessoalmente, e também para todo mundo que eu já ouvi dizer, uma coisa que faz muita falta é justamente essa interação de pessoa para pessoa, vídeo ligado, câmera, tipo assim, interagindo mesmo, sabe? E pelo que eu vi e também vejo aqui em casa com a minha irmã, que é menor, a interação entre as crianças mais novas e a galera do ensino médio e tudo mais é bem diferente. No ensino médio, todo mundo câmera fechada, o professor pergunta, fica um silêncio até que ele cansa de esperar e fala. E eu queria saber de vocês, tipo assim, não só o que vocês acham que causa essa mudança, o que causa essa mudança de comportamento, mas também as estratégias que vocês usam para fomentar a interação entre a galera nesse modelo virtual. Nossa, pergunta boa, difícil. Não é? Qualquer coisa a gente pede ajuda para os universitários. Aqui, olha, eu concordo aí em algumas partes com o que você falou, Ângelo. É bem diferente mesmo. Primeiro que no nosso contexto, né, o Fundamental 1 é bem diferente, a dinâmica é bem diferente. É o contrário, a gente sente a necessidade, os meninos sentem a necessidade de nos ver, então a gente trabalha o tempo inteiro com a câmera ligada e a gente também sente a necessidade de vê-los. Tanto que tem momentos da aula que a gente faz assim, gente, todo mundo liga a câmera, eu deixo o PowerPoint para lá e falo, não, agora eu quero falar olhando para vocês. Então, essa interação, para nós, para a idade deles, é fundamental para que a gente consiga dar a aula dentro desse contexto. Isso é fundamental na aula presencial também, mas o contexto de aula remoto trouxe para nós outros desafios, porque seria exatamente esse, como conseguir dar aulas para os meninos na idade deles, que são idade de 7, 8 anos, e como conseguir manter a atenção dos meninos diante de temas tão complexos como seria o uso do sinal de pontuação. Então, a gente tenta essa mediação, a gente tenta, para nós, essa mediação, essa interação, ela é importante o tempo inteiro. E quer complementar? E a gente dá, às vezes, umas escapadas, né? Outro dia eu estava estimulando os meninos a olhar o roteiro de atividades antes de entrar na aula. Eu falei, não, gente, olha, se vocês vierem com o material certinho, tudo, eu vou fazer uma pontuação aqui. E aí, quando vocês fizerem determinada pontuação, vou arrumar uma surpresa para vocês. E aí, lá pelas tantas, eles, né, conseguiram, porque eles entram primeiro com Lília, o que é que precisa, o que é que não precisa. Aí, quando passou, sei lá, 5 aulas sem perguntar o que é que precisa, eu falei, bom, agora vocês estão olhando no roteiro, então tá tudo certo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz 2 momentos com ele
com eles posterior à aula, só para socialização. Gente, hoje as meninas vão ficar surpresas das meninas, é um momento só delas, para bater papo, para conversar, para trocar ideia. E aí os meninos saem, ficam só as meninas e ficam lá naquele bate-papo, e eu junto, né? E aí depois eu fiz a mesma coisa com os meninos. Falei, gente, hoje é o prêmio de vocês, então vamos ficar um pouquinho depois da aula, vocês batem papo, porque isso também faz falta, né? A questão da socialização não é só ali, né, o que a gente está trabalhando com eles. Então a gente dá uma escapadinha, a gente dá um jeitinho de promover também essa interação, essa coisa mais livre que às vezes precisa também, né? Agora, Ângelo, eu acho que tem uma coisa também que é diferente e que nós, professoras do Fundamental 1, nós somos privilegiados dentro do contexto da organização do colégio que a gente trabalha, é porque nós somos regentes, então a gente dá aula de português, de matemática, de história, de geografia, a gente é mais global nesse sentido. Então, se hoje eu tirar um pouquinho da aula de geografia para trabalhar uma matemática, eu posso tirar uma aula de matemática hoje para trabalhar coisas de história, ou então eu posso tirar tudo para trabalhar a socialização, como Lília disse, mas depois, dentro do meu contexto, é mais fácil para que eu possa me organizar, porque ali eu tenho o contexto geral. E aí eu creio, não sei se eu estou falando bobagem, o pessoal do ensino médio aí, de 2, me ajuda. Eu acho que dentro desse contexto, para eles fica um pouco mais complicado, né? Porque é cada um dando aula de uma determinada disciplina, são demandas totalmente diferentes. Então, eu acho que um pouco do diferencial fica aí, né? Essa é a minha opinião. Obrigada, viu, Ângela? Ângela, Igor também gostaria de falar, mas pode falar, Nalu. Deixa eu só ajudar um pouquinho, tá, Ângela? Eu acho que a BNCC vem aí, principalmente para o ensino médio, escutando a sua pergunta, tá? Então, se hoje a gente não tem isso desta forma, porque eu acredito que é desta forma que tem que acontecer, independente do estágio que a gente tiver, né? E a sua pergunta fica para a escola, e ela é valiosa para a escola. Eu, ao longo dos meus anos dentro da escola, me faço essa pergunta, por que que as mãos vão abaixando, a opção pelas carteiras do fundo. Então, se lá com os pequenos você faz uma pergunta e o menino levanta a mão e te avisa, ele te avisa, Nalu, eu tenho 3 perguntas. Então, ele tem uma mão só, mas ele tem 3 perguntas, certo? Essas mãos vão abaixando, e minha dor é que quando a gente chega na pós-graduação, no mestrado, né, a gente encontra mais silêncio ainda. Então, a escola precisa de dar conta desta pergunta. E eu, lendo a BNCC e aprofundando nela, acho que ela abre caminhos para a gente pensar, né, em vida na escola, em qualquer que seja ela, em qualquer tempo, tá? Te agradeço a pergunta, muito rica. Vamos torcer para a BNCC, de fato, ter esse efeito que você está falando. Verdade, né? Colocado em prática. A fundamentação tem sim, né? Eu acho que tem, e ela dá liberdade a nós, educadores, de dar vida ao que tem lá. Concorda comigo, Igor? Então, a Nalu aqui, na hora que falou, eu fiquei pensando nisso. O menino Ângelo aí foi meu ex-aluno ano passado, e a gente tinha, nas minhas aulas, a gente tinha essas discussões mesmo, eu acho que o menino Ângelo lembra, sobre essa questão do sistema educacional e de como o sistema educacional estava atrelado a um modo de vida, né? A gente baseava lá pelo Fordismo, né? Que era um sistema de produção mais rígido, e como que o próprio sistema de produção ele exige uma educação flexível, né? A economia é flexível, a tendência sempre é ser mais flexível. A gente sempre discutia isso aí nas aulas, falava assim, gente, a escola com carteira fixa, né, as disciplinas fixas, e na hora que o aluno sai da escola, a questão é outra, cobra-se outra coisa, né? E aí não vê a educação somente por esse viés econômico, né? Eu estou dando um exemplo aqui, mas assim, na própria vida, a vida hoje é muito mais fluida. Então, eu vi o Ângelo aqui, eu falei, na hora que ele chegou e falou, né, fez essa pergunta aí maravilhosa, é sempre a questão que a gente lá no ensino médio tem, porque toda vez que tem colóquio no Loyola, acho que há uma frustração
professor do ensino médio, porque ele vê as experiências do ensino fundamental 1 e, assim, no meu caso, eu fico maravilhado, por causa do engajamento mesmo dos alunos, né, de sentir a beleza em aprender, né, o despertar do mundo, a curiosidade do mundo. E no ensino médio, de repente, isso morre. E às vezes há alunos que querem perguntar, querem ter aquele comportamento motivado por ficar maravilhado com as coisas do mundo, e os próprios alunos abafam, né? Quando um aluno pergunta demais, o menino Ângelo era um desse aí que o pessoal criticava, falava assim, ô Ângelo, você não vai parar de perguntar? Aí eu tinha até que falar com ele, ô Ângelo, vou colocar aqui uma cota de perguntas aqui. E assim, parece que o aluno acostumou do ensino médio, eu não sei o que aconteceu, de acostumou a ficar calado, e parece que esse formato do Teams é o formato por excelência do desejo deles durante as aulas. E aí eu queria perguntar para o menino Ângelo aí, o que ele acha disso, assim, o que ele sente, né, com relação a essa transformação, porque você vê as experiências do Fundamental 1 lá, às vezes dá vontade de dar aula para o Fundamental 1. Um abraço aí para todo mundo, gente. Obrigada. Eu vou só encerrar, Ângelo, e aí eu acho que podemos trabalhar como uma metáfora, mas uma metáfora já apontando para um futuro próximo e um futuro mais dentro disso que a gente está sonhando. Não é à toa que o Carlos abre a nossa reunião, certo? Com um espaço, né, que a gente está acostumado a ver sempre, e ele nos leva lá para dentro e ele está em transformação, né? Não é à toa que você está conosco aqui, ajudando esse grupo de educadores a pensar. Eu acho que isso é um caminho, tá bom? Vocês são muito demais, gente. Mas não só eu aqui, mas também a Nina, a Lívia, a Manu, a Lara. Tá todo mundo aqui. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ter uma conversa que estou super animado para a gente ter essa discussão, justamente falando sobre uma coisa que dialoga muito com o que a gente está falando aqui agora, que é justamente protagonismo estudantil no ensino fundamental 2, que é uma época muito chave. Então, Bacana demais. Muito obrigada, gente. Agora a gente vai ter um intervalinho, né? A gente já extrapolou um pouquinho. Na verdade, a gente está voltando do intervalo. Já tinha que estar voltando. O pessoal que vai assumir agora, quem que vai apresentar mesmo a prática, Estudantes em Ação? É você, ou antes? Como é que a gente vai se organizar aqui agora, hein? A gente extrapolou um pouco, a gente tinha que estar retornando do intervalo agora. Como que a gente se organiza, então? Gente, vocês que mandam. Vocês preferem fazer um intervalo agora, 10 minutos, acabar um tiquinho depois? Vocês que mandam. Para mim tá tranquilo. Pessoal, eu tô tranquila para continuar. Por mim, pode ir direto também. Então, aí tinha um videozinho para passar no intervalo, então a gente deixa para passar no final e quem puder fica para esse vídeo. Quem não puder, né? Pode ser assim. Então a gente segue e deixa o videozinho para o final. Ok, tranquilo. Vou desligar minha câmera e vou desligar meu microfone. Desliga não, gente. A gente não vai apresentar nada, fica aí. Mas Nina, Manu, Lívia, Lara, apareçam aí, gente. Oi, gente. Meu Deus, meu fundo. Deixa eu mudar meu fundo. Oi, gente. Um segundo. Tá ótimo. Teletubbies é tudo de bom. Oi, gente. Exatamente. Eu adorei. Ei, Manu. Aqui. Pronto. Oi, Tati. Tudo bem? Olá. Tá todo mundo aqui então, né? Nina, apareceu a Lara, tá aí também? Tô aqui. Então, beleza. Gente, a Andrea fez um convite para a gente vir aqui apresentar o TEDx, que não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está organizando um evento agora para dia 5, 6 e 7 de outubro, que é uma conferência TEDx, né, no caso, TEDx Youth Cidade Jardim. Só que, tipo assim, o TEDx por si só não é tão legal, assim, não é tão espetacular. Só que o que está por trás, o que ele representa,
isso sim vale a pena a gente conversar, isso sim vale a pena o tempo de todos nós aqui. E, tipo assim, quem melhor para dizer, vocês vão entender daqui a pouco, sobre isso do que a Manu, a Lívia, a Nina, a Lara, protagonistas que participaram do Grêmio Júnior ano passado e ano retrasado, se não me engano, também, né? Não, esse ano passado. Esse é meu primeiro ano. Só teve, enfim. Desculpem a bagunça, elas participaram desde o começo no Grêmio Júnior e a gente queria vir aqui não só apresentar um pouquinho da experiência que a gente teve ano passado, esse ano, com protagonismo, com incentivar a galera a botar os projetos na prática e aprender de um jeito diferente com essa experiência do Grêmio Júnior, mas também propor para vocês uma viagem, uma volta ao tempo aí. Então, passo a palavra para a Manu, para elas conduzirem essa brincadeira. Então, gente, primeiro a gente queria que vocês voltassem no tempo, que vocês lembrassem da época da escola, do que vocês gostavam de fazer, dos sonhos, da profissão que todo mundo sonhava em ser. E tipo, que vocês lembrassem de algum projeto, de alguma coisa que vocês queriam fazer, mas que vocês não tiveram o suporte necessário. E não fiquem igual os alunos do ensino médio, por favor, compartilhem com a gente o que vocês sonhavam, o que vocês queriam fazer. Na escola? Na escola, quando vocês eram mais novos. Quando vocês tinham essa idade, mais ou menos. Nossa, aí tem muito a ver com o perfil da gente. Eu era aquela aluna rebelde, que eu queria fazer, eu andava atrás. Deixa eu pensar aqui, no que eu não consegui levar adiante, né? Eu, no 6º ano, né? Na minha época era 5º, né? Eu fui estudar sobre a esquistossomose a pedido do meu professor. E eu descobri que o lugar que eu morava, que é próximo daqui, que é Betim, que o índice de contaminação era muito grande. E aí, eu já tinha na veia, né, a vontade de estudar. Meu professor não sabia fazer para casa diferente, mas eu acabei indo atrás da prefeitura, conheci o caramujo, e aí eu levei a coisa mais adiante, aprendi nesta época a estudar por mais de um autor, porque eu tive que ler mais, porque o primeiro eu não entendia. Eu creio que eu fiz um bom trabalho, porque eu estava no 5º ano e meu professor me pediu para ensinar, dar esta mesma aula no ensino médio. Ali nasceu a professora Nalu. Naquela aula eu descobri o meu marido hoje, que me viu lá e a gente, uns 2 anos depois, começou a namorar. Então, essa história tinha tudo para ser feliz, e só não foi de todo por um único fato. Eu fiquei com aquele problemão na mão. Eu descobri o número de infectados, eu descobri o tanto que a doença era devastadora. Eu tinha 11 anos na época, né? E a angústia me acompanhou um tempo, porque daquilo, o que virou de ação? Nada. Eu fiquei com aquele conhecimento, eu sei falar disso, vocês me colocarem para dar esta aula de novo, eu sou capaz de dar, mas aquilo não me levou a nada de transformar a sociedade, tá? Então, quando eu falo que a professora nasceu ali, naquele ano, eu fiquei com essa questão. Conhecimento é importantíssimo, mas só tem sentido se transformar, né? Se não vira só dado. Então, esta é uma frustração, uma coisa que eu quis fazer, não sei se encaixa na pergunta de vocês, mas foi que eu quis fazer e eu não consegui, tá? Nalu, que história maravilhosa, que isso? Tem algumas, tá? De pular a cerca da escola até dar uma boa aula de ciências. Pessoal, no meu caso, minha escola não tinha grêmio estudantil. E eu sentia falta
até para poder dialogar com a direção, porque aconteciam as coisas assim que nós alunos ficávamos muito revoltados, só que como não tinha representação estudantil, e aí, junto com alguns colegas, eu fiz um movimento para a gente tentar criar um grêmio. Não deu certo, tá? Nós fomos tolhidos no nosso desejo, mas de alguma forma me deu um olhar, e hoje, como eu trabalho como educador, então toda vez que eu lembro dessa situação que eu vivi, ela me ensinou muito a entender a importância da representação, tá? Se me permite só um parênteses aqui, o Ângelo, nosso menino bom aqui, é o atual presidente do nosso Grêmio, e as meninas que estão com ele aqui, todas ainda estão no Grêmio Júnior, né? Que é uma versão mais teen, e temos muito orgulho de vocês, viu, pessoal? Nós ficamos alguns anos sem Grêmio no Loyola, por uma questão de falta mesmo de lideranças, né? Mas graças ao bom Deus, nos últimos anos, temos contado aí com a colaboração de vocês e é muito importante. Então, ânimo, façam barulho, batam lá na porta da direção, das coordenações, que esse é o papel de vocês. E se depender dessas 4 aí, pode ter certeza que por falta de liderança, o Grêmio não acaba mais não, viu? Gente, tá muito legal escutar essas histórias. Quem mais tem alguma coisa para contar? Oi, então, na verdade, eu não tenho uma questão de memória negativa, não. Eu estudei a vida inteira no Colégio Batista Mineiro, não sei se vocês conhecem, e toda a parte, assim, pedagógica, a parte espiritual, esportiva, sempre foi muito forte no colégio. Então, eu sempre fui muito envolvida com a parte teatral, parte esportiva, sempre foi muito forte tudo isso para mim, né? A escola propiciava todos esses ambientes. Tanto é que é uma escola que eu tenho, assim, como uma memória afetiva muito forte, né? A experiência que eu tive lá. Inclusive, eu comecei a trabalhar lá com 14 anos, eu trabalhei lá durante 5 anos como monitora de educação infantil. Foi quando eu comecei a minha carreira na área, né, de educação. E aí, dentro desse processo estudantil, o único momento que eu tive mais questões aí para lidar foi quando eu entrei na faculdade, porque eu passei em faculdade particular, em psicologia, não tinha condição de pagar, e acabei arquitetando um plano mirabolante, mudei para pedagogia e fui fazer, eu transferi para o UENG, que era uma faculdade pública, né, que é uma faculdade pública, eu não precisava de pagar mensalidade, então eu tive que fazer uma troca aí de escolha profissional, e que hoje, assim, eu acho que foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida, porque eu me realizei na carreira de educação. Eu não acredito que eu estaria tão feliz e tão completa hoje se eu tivesse me formado em psicologia. É isso. Muito legal. Gente, bacana. Eu gostaria demais de continuar escutando as histórias de vocês, mas a gente tem um tempo limitado, então acho que a gente devia dar prosseguimento, né, Manu? Uhum. Agora a gente queria propor para vocês escutarem um pouquinho do que o Grêmio Júnior tem em mente e do que a gente já fez e alguns projetos que estão por vir. Então, agora, Lívia. Ok. Oi, gente. Eu sou a Lívia, eu sou do 8º, e eu apresentarei alguns projetos para vocês ao longo da reunião. Eles possivelmente serão postos em prática. Começando pela instalação artística. Tipo assim, todo mundo já sabe que futuramente haverá mais plástico do que peixe nos oceanos, o desmatamento tem tendência a aumentar muito mais, o aquecimento global está gerando a extinção de diversas espécies, etc. E tendo isso em vista, a gente pretende alertar os outros alunos sobre isso, e seria através da arte. A gente pensou em criar uma instalação artística no Paço das Artes. A gente pode imprimir algumas imagens da consequência do plástico, aquecimento global, desmatamento e colar lá. Além disso, os alunos que se voluntariarem criarão um fundo do mar feito de, principalmente, plástico dos lixos do Loyola. Por exemplo, um aluno cria um coral
de garrafa PET, um peixinho, enquanto um grupo de alunos cria uma baleia de copos plásticos, por exemplo. Esse projeto é, tipo assim, um dos meus favoritos, porque ele estimula a criação, ele estimula a educação e a consciência ambiental, que busca a formação de cidadãos conscientes e críticos sobre as suas atitudes e as consequências dela. Isso está realmente muito necessário para que possamos existir no futuro. Outro projeto, ele ainda está em desenvolvimento, mas é o Dia dos Alunos Limparem a Escola. Isso é basicamente autoexplicativo. Um dia no mês, ou de 15 em 15 dias, os estudantes auxiliam na limpeza da escola. Isso estimula, como o projeto visto anteriormente, a educação e a consciência ambiental, além de valorizar a profissão de quem faz isso. Então, a gente pode perceber que a gente está tentando mudar a realidade do mundo, a gente está realmente preocupado com problemas sociais e ambientais. Então, oi, gente, eu sou a Lara Passi, eu também sou do 8º ano, e eu vim aqui falar sobre um outro projeto que a gente fez esse ano, que foi o projeto do Mês da Cultura, Arte e Literatura, que foi uma escala, assim, só que adaptada para essa pandemia. Então, como a Semana da Cultura, Arte e Literatura do Loyola foi cancelada, por causa da nossa situação, né, dessa pandemia, dessa quarentena, a gente teve a ideia de que a gente fizesse um projeto para não deixar essa data, que é muito especial para os alunos, pelo menos para mim, muito importante, passar em branco. Porque, afinal de tudo, a cultura na sala de aula, na escola, na educação, assim, todo, é muito importante para nossas vidas. E até para formar, assim, nossa identidade como pessoa. Então, a gente decidiu ser mais ambiciosos, assim, e a gente não fez só uma semana de escala, a gente fez esse mês inteiro, que foi o mês de julho, com programações especiais, onde cada semana a gente fez um projeto diferente. E esses foram os projetos. Na semana 1, a gente teve as sugestões de livro, que foi o seguinte, a gente postou diversas sugestões de livros, que tipo, muitas pessoas falam que são bons, etc., no nosso Instagram do Grêmio Júnior. Tivemos romance, ação, moda, suspense, vida adolescente, ficção científica e muitos outros, que foram gêneros que a gente postou lá. E nesse especial, a gente teve um grande alcance de pessoas que nos deram feedback muito positivo, pela iniciativa mesmo, onde, de certa forma, a gente estava incentivando assim, a leitura, porque muita gente ainda, infelizmente, não gosta de ler. Aí, na semana 2, a gente fez a amostra de desenhos. Nesse especial, o pessoal teve cerca de uma semana para nos enviar os desenhos, onde tinha um tema, que era cultura brasileira. Podia ser sobre culinária, sobre origem do povo, tradições, religião, música, fauna, flora, qualquer coisa relacionada à cultura do Brasil. E a gente realmente ficou muito surpreso com o talento dos desenhistas, muito bom. Aí, na semana 3, foi assim, a cereja do bolo, que a gente criou e abriu as inscrições para um clube, que é um outro projeto que já a Nina vai explicar, e foi um clube do livro, onde a gente teve um número chocante de inscritos, foi realmente muitas pessoas, principalmente do 6º ano, e a gente ficou muito feliz em saber do interesse do pessoal na leitura, que é uma habilidade muito importante, é essencial assim, para uma pessoa, seja qual área que ela interessa ou qual área que ela trabalha. Oi, gente, para quem não conhece, meu nome é Nina e eu vim aqui falar mais do que a Lara já até comentou sobre o projeto dos clubes. Para ele acontecer, a gente adicionou principalmente o interesse do aluno em aprender mais, adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, novas capacidades, com a proposta de autodidatismo, aprendizado coletivo compartilhado e autonomia. O Clube de Culinária, aliás, já acontece virtualmente entre os alunos do Ensino Fundamental 2. As receitas realizadas são pré-determinadas pelos próprios participantes através de votações. E os encontros ocorrem de 15 em 15 dias com os alunos de câmera e microfone abertos interagindo entre si. Inicialmente, para colocarmos isso em prática, a gente se inspirou muito num projeto do Loyola mesmo, que chama Soli, que para quem não conhece, tinha o intuito de incentivar os alunos a buscarem mais conhecimento do que era passado dentro da sala de aula. Então, novos clubes com novos temas, novas propostas já estão sendo organizados e planejados, e os alunos estão cada vez mais animados com essa ideia
de aprender de um jeito mais fácil, mais divertido, mais dinâmico, e é visível a animação dele, sabe? E eu imagino que vocês, como educadores e membros da comunidade escolar mesmo, tenham esse desejo de ver os alunos interessados no aprendizado, assim como nós do Grêmio, e é isso que a gente está propondo para vocês. E um outro projeto que a gente queria também compartilhar com vocês é o do TEDx mesmo. O TEDx Cidade Jardim, primeiro TEDx que está acontecendo na rede jesuíta do Brasil, o primeiro TEDx que está sendo organizado por estudantes, para estudantes, e a gente está muito animado com isso. É um projeto que está tomando bastante parte do meu coração e bastante parte do meu tempo ultimamente. E basicamente o que a gente quer fazer é inspirar os alunos a gostarem de ideias ousadas, porque a gente quer trazer o debate para dentro da nossa realidade, justamente de a gente está vivendo um período em que muitas dinâmicas sociais, muita coisa está mudando. Imagina se essa mudança fosse ainda mais intensa. Imagina se a gente precisasse reestruturar completamente a nossa sociedade, a gente precisasse reorganizar completamente economicamente, completamente nossa política. Imagina se a gente precisasse fazer isso. Como seria essa sociedade? Como seria uma sociedade que a gente iria querer fazer exatamente igual? Aí a gente está justamente discutindo sobre diversas visões, sobre o olhar da psicologia, o olhar da filosofia, o olhar da pesquisa científica, da moda, da economia. Vai ter gente de todo tipo falando sobre todas as coisas possíveis, só que sempre pensando em o que seria essa sociedade, quais seriam os valores, os princípios, as tecnologias, as propostas, e histórias também de gente que botou a cara a tapa, que tomou para si esse objetivo de fazer uma sociedade que vale a pena reconstruir. E, inclusive, vocês estão todos convidados, vai acontecer agora no dia 5, 6 e 7 de outubro, vai ser gratuito, vai ser no YouTube, depois eu passo mais informações se vocês quiserem. Mas, sobre o TEDx, é isso que eu queria falar com vocês. E um projeto que a gente está dando uma idealizada agora é o jornal, que engloba mais a português, redação, porque a gente estava querendo pegar aquele sonho de filme, de série, e transformar em realidade. Então, a gente pegou a ideia do jornal, que foi uma iniciativa do Grêmio, do Grêmio Júnior, com alguns alunos de fora, e a gente quis fazer um jeito de mostrar para os alunos o que está acontecendo, os eventos, o que está acontecendo, as provas, os campeonatos, tipo IBMEC, coisa assim. E a gente queria desenvolver mais as habilidades deles argumentativas e desenvolver um pensamento crítico, sabe? A gente queria muito mostrar para os alunos que eles podem ter essa voz a mais e sempre estar por dentro das coisas e das questões da escola. E um projeto que aconteceu ano passado, que deu super certo, foi o campeonato de Clash Royale, que é um joguinho muito famoso entre os adolescentes. Que a gente abriu inscrição para todos os alunos do colégio, então todos podiam jogar, e era uma inscrição paga, eram R$5, e a gente teve um número tão grande de inscritos que a gente conseguiu mais de R$800 e a gente pegou esse dinheiro e revestiu todo para uma creche. Então, a creche Nossa Senhora da Paz, aqui em Santa Luzia, que é junta com Loyola, a gente conseguiu tudo com a ajuda do Vanderlei, porque deu um probleminha na hora, porque, como eu já tinha falado, a inscrição foi um pouco maior que o esperado, então a nossa sala ficou um pouco cheia, mas com a ajuda do Vanderlei a gente conseguiu dar uma acalmada, e a gente doou mais de R$800 em produto de higiene pessoal, em produto de material escolar para a creche Nossa Senhora da Paz em Santa Luzia. Eu acho que isso foi um projeto que está realmente no meu coração, porque foi o primeiro projeto que a gente conseguiu um dinheiro muito grande e a gente conseguiu ajudar um lugar tão importante para o Loyola igual a creche. Exatamente. E, gente, outro projeto, ele é super denso, ele é super importante, como todos os outros, é o júri simulado. A proposta, basicamente, é criar um tribunal de júri entre alunos a partir do 9º ano. Eles vão possuir temas e funções pré-determinadas, tipo
Um estudante é um advogado de defesa, outro juiz. Esse projeto ele tem o intuito de desenvolver argumentação, oratória, raciocínio e expressão dos alunos, através do contato com o direito penal. É uma ótima estratégia de ensino a ser adotada, ele divide opiniões e permite que um tema seja discutido sobre vários pontos de vista. E isso auxilia no processo de construção e desconstrução de opiniões. E além de desenvolver o pensamento crítico, que está muito em falta no mundo. Gente, a gente está aqui falando há uns minutos, falando um monte de projeto o tempo inteiro, mas por que a gente quis tanto vir aqui apresentar esse projeto? Não é para ficar falando, nossa, olha como a gente é incrível, isso é o quê? Muito longe disso. Mas é justamente para mostrar uma nova mentalidade que está surgindo muito, tipo assim, está sendo adotado, está sendo muito valorizado, melhor dizendo. A BNCC valoriza isso, por exemplo, que é justamente protagonismo estudantil. Todos esses alunos todos esses projetos foram feitos de alunos para alunos. E olha só o impacto que isso tem, não só o potencial, mas já teve impacto na vida e na educação dos estudantes do Loyola. O júri simulado vai desenvolver habilidades de argumentação igual o Loyola Moon, tão importante, tão útil quanto. O projeto do mar de plástico, consciência ambiental, consciência social, mesma coisa do dia de limpar o colégio, consciência social, da posição que os alunos estão socialmente, também muitas outras coisas. E, gente, isso é uma coisa que todos nós acreditamos demais, que é justamente que a gente só está limitado pela nossa ambição. Olha o exemplo da Nalu, o exemplo do Fabiano. Gente, a Nalu, por exemplo, me dá licença para te usar como exemplo. À vontade. Imagina se tivesse tido apoio da galera que tem conhecimento, que tem os recursos, tem capacidade de ir lá no tribunal, sei lá, requisitar uma audiência, tem que ter mais de 18 anos. Imagina se tivesse tido esse tipo de apoio que uma criança de 11 anos sozinha não poderia, no caso, realizar, sabe? Imagina se ela tivesse tido esse apoio, o impacto que não poderia ter tido diretamente na sociedade. Sonhar grande e sonhar pequeno, como já dizia Jorge Paulo Lema, dá o mesmo trabalho. Então, por que a gente não incentiva a galera a sonhar grande, a botar os projetos na prática? E isso não só vai, como é que posso dizer? Impactar na vida das crianças, da galera. Não só vai impactar na vida, mas também vai aumentar a notinha que tiver lá no Enem. Quão mais relevante não é o aprendizado? Por exemplo, se você estiver estudando a esquistossomose, quando que você vai esquecer na sua vida se você fizer um projeto desse tipo? Então, o aprendizado na prática também pode ser muito mais eficiente, e não só impactar na vida da galera, mas também nas notas. E a gente não devia tratar os estudantes como se fossem alunos, né, sem luz, mas sim como gente que está ali para aprender, para contribuir com o próprio processo educativo. Então, a gente queria deixar com essa reflexão e com o convite a usar a comunidade, que é tão poderosa que a gente tem. Nós temos pessoas engajadíssimas. Olha essa sala, gente inteligentíssima, que acredita nessa ideia. A gente pode ser um polo de inovação nesse sentido da educação. E a gente pode puxar a educação junto com a gente pode elevar o nível junto com o que a gente está fazendo. E a iniciativa parte de nós. Então, a Lara, ela também queria falar uma coisinha para fechar essa nossa partilha. Uhum. É que, primeiramente, eu quero agradecer em nome de todo mundo o apoio que vocês já deram para a gente e também por esse encontro. Mas agora, para finalizar, eu queria fazer uma comparação igual alguns pais fazem com seus filhos. Os ajudam a ter oportunidades assim que algumas vezes eles não puderam ter. Ajudem os alunos a terem diferentes oportunidades na escola, oportunidades assim mais modernas, mais alternativas,
por exemplo, por meio desses nossos projetos, que podem até ajudar um aluno a aprender a gostar mais do ambiente escolar, que é o que eu acho que seria um objetivo para todos nós. E algo também que muitas gerações passadas, infelizmente, não tiveram essa oportunidade, seja por qual for o motivo. Mas nós podemos dar essa oportunidade, né? Uhum. Você queria dizer alguma coisa, Lívia? Eu só tô querendo dizer que por meio desses projetos que a gente faz, desse protagonismo estudantil que nem se fala, a gente quer mudar a realidade do mundo, a gente quer mudar a sociedade, a gente quer reformar realmente, deixar uma coisa mais alternativa, fazer uma reforma realmente para o bem da sociedade em geral. E o impacto Eu pode tô ser enorme. vendo essas mãozinhas levantadas, quem quiser abrir a câmera, conversar, adicionar alguma coisa, fiquem à vontade. A Mara levantou a mãozinha primeiro, se quiser conversar, Mara. Ô, Ângelo, tudo bem? Deixa eu te perguntar. É porque eu sou professora recém-chegada no colégio, né? Comecei aí em março. Eu queria entender o Grêmio, né? É formado por alunos, você é o presidente. São quantos alunos, a partir de qual série esses alunos participam do Grêmio? Só para entender a logística de como funciona o Grêmio. Tá, eu falo sobre o Grêmio, as meninas falam sobre o Grêmio Júnior. Tá. O Grêmio Estudantil, ele inclusive vai passar por umas reformas agora, que a gente está propondo um novo estatuto e tudo mais, mas você pode participar a partir do 9º ano até o 3º do ensino médio, e a gente desenvolve projetos que tendem a ser no sentido de tanto aprendizado, tipo assim, algumas coisas que a gente acha que é interessante, promove palestras, promove bate-papos. Esse ano a gente fez, por exemplo, uma feira de profissões que foi bem extensiva. A gente fez, se não me engano, 6 ou 7 encontros com profissionais, tipo assim, para falar sobre a escolha profissional dos alunos. E também na área de entretenimento. Então a gente tem, por exemplo, sorvetados. Nem vai dar oi, mãe? nem deu oi para vocês, que mal educado. Mas a gente também faz bastante coisa no sentido de entretenimento. Então, por exemplo, sorvetada, a gente trouxe um food truck também no começo desse ano. Então, são basicamente E sempre a gente faz também a festa junina. A gente traz uns brinquedos e faz umas atividades na festa junina. Aí são basicamente essas duas áreas de atuação, por enquanto. E aqui outra coisa que eu queria perguntar também, porque assim, eu achei todas as iniciativas que vocês apresentaram fantásticas, assim, muito bacana. E vocês têm algum canal de comunicação para que nós, né, desde os pequenininhos lá, tenham conhecimento disso tudo que está funcionando? Porque uma vez que a gente tem acesso às informações, a gente pode conversar com os pequenos, falar o que está acontecendo, pode engajá-los em alguns projetos que são pertinentes à faixa de idade, e para saber se vocês têm algum canal de comunicação, alguma página, não sei, como é que funciona isso, para que nós que estamos lá, né, com os pequenos, podemos interagir com vocês aí dentro desses projetos tão bacanas. Então, o Grêmio Júnior, a gente faz projetos mais para o Fundamental 2 e Fundamental 1. E quando é uma coisa que engloba os meninos menores, do 1º, 2º ano, a gente gosta de passar nas salas para avisar, porque não é sempre que eles têm acesso a Instagram e rede social, que é geralmente onde a gente posta. A gente sempre passa nas salas, ou então espalha cartaz pela escola, para eles poderem ver. Então é sempre... Ano passado, por exemplo, nesse projeto que ela falou, não sei se falou, eu acho, do campeonato de Clash Royale. A gente ia fazer só para os 6º, 7º, 8º, como a gente sempre faz. Só que aí a gente tinha colocado uns posters na escola, e aí chegou um tanto de gente do Fundamental 1 falando: eu adoro Clash Royale, deixa eu participar. E aí a gente decidiu que a gente ia também fazer para eles. Então, tipo assim, a gente imprimiu uns cartazezinhos e a gente entregou para todos os alunos do Fundamental 1, principalmente 1º e 2º, que faz o mesmo turno que a gente. A gente passou na sala, a gente tenta informar mesmo. Mas normalmente é mais pelo Instagram. E aí, quando tem uns projetos que a gente acha que pode interessar para outras pessoas, tipo, os pequenos, a gente tenta, tipo, fazer uma coisa mais direta, tipo, passar na sala. Vocês têm uma página própria, então, que é do Grêmio. Sim, tem uma do Grêmio
grande, do Grêmio Sênior, e tem uma que é do Grêmio Júnior. Tá, depois vocês me passam para eu poder Só seguir. acrescentando aqui. A gente coloca aqui no chat. Eu não sei qual que é, mas alguma de vocês deve saber, né, amigas? O jornal que a gente coloco. quer fazer também ajudaria muito nisso, né? Ficaria disponível pela escola para todo mundo poder ficar mais atento no que está acontecendo. Sim. Show de bola. Tem um convidado nosso, gente, querendo falar com a mãozinha levantada. Esse que está com o númerozinho 1, agora eu não sei se é. Eu acho Se que é é a o José. Rita, se é o José. Eu acho que é o José. Não. Pode falar. José, pode abrir, falar. Pode ser a Rita também, em outro número. Pode ser. Simplesmente. Deixa o José estar com o número 1, aí depois eu volto. Você está no mudo se você estiver falando alguma coisa. Acho que você pode falar, Geise. Posso? Espera aí, deixa eu acho que é a voltar, professora Rita, acho que é a senhora que está com o número 1. Pode falar. Isso. Ah, então tá. Primeiro eu queria justificar com o Ângelo que eu não abri minha câmera porque eu queria muito ver o rosto de vocês. Eu fiquei pensando, se eu tivesse aberto, eu não sei se todo mundo ia ter a visão de 8, 9, quantos a gente vê na Teams, né? Eu falei, não, eu acho que o privilégio é deles nesse momento. E segundo, que eu sou diretora do Colégio Santa Maria Minas, aqui de Nova Lima, e os meninos aqui tentam fazer o Grêmio nascer. Ele está num embrião há muito tempo e eu queria convidar vocês para um bate-papo, uma roda de conversa com eles, quem sabe eles animam mais, né? Porque eu acho que aí eu entro nessa proposta de vocês, que é de fazer redes, né, gente? Que é isso que vocês estão propondo, que as coisas aconteçam de fato. E quem tem condição de proporcionar, de ouvir vocês, mas partir para a ação, porque não adianta só ouvir, né? A gente tem que botar a mão na massa, que é o que vocês estão fazendo aí no colégio de vocês. Então, era isso. E, por último, perguntar se vocês sabem que foi quarta-feira passada, foi lançado um guia do Ministério Público sobre o animal não humano. Vocês ficaram sabendo? É um guia do Ministério Público de Minas Gerais, aqui lá em Belo Horizonte, né? Aí, porque eu moro em Nova Lima, eu não sou daqui da região, mas eu moro aqui, tá? Mas o guia é um guia que se chama o Guia do Animal Não Humano, e tem a ver com todas as propostas de vocês. Se vocês quiserem, eu coloco o link aqui no chat para vocês conhecerem. Foi lançado na quarta-feira, iniciativa do Ministério Público, e eles pediram que a Aleluia Eringer, que é a diretora do Colégio Santo Agostinho de Contagem, olha como é que são as redes, né? Eu estou aqui em Nova Lima, ela lá em Contagem, vocês em Belo Horizonte, a gente propondo aí redes, aumentar essas redes. E ela escreveu a pedido do Ministério Público. Ela tem esses estudos há muito tempo, ela tem aprofundado os estudos dessa questão da ecologia integral, do meio ambiente, e eu acho que vocês vão se interessar muito. Então, eu queria compartilhar com vocês isso aí, tá ok? E parabéns. É isso aí, gente, botar a mão na massa. A gente acredita no mundo melhor quando vê vocês em ação, tá? Eu acredito muito nisso. Beijo no coração de cada um. É Rita, né? Você está como 103.510. Isso mesmo. Então, será mais que um prazer conversar com os estudantes, ajudar no que a gente puder. E, por favor, passa a referência aí para a gente no chat, se possível. Passo, sim. E eu estou aqui porque a minha chefe, ela pediu que eu participasse, e eu não sabia que ia ter esse presente, gente. Que presente, que privilégio. Muito obrigada. Obrigado você, Rita. Geise, se você quiser compartilhar agora... Na verdade, o que eu ia falar vai bem de encontro com o que a Rita falou, da questão do orgulho mesmo de vocês, porque vocês estão aí falando, e eu estou o tempo inteiro pensando aqui nas minhas conversas com os meus aluninhos, né? Pequenininhos lá no 2º ano, mas eu também dou aula para o 4º ano, para o 5º, já dei aula para o 5º. E eu sempre privilegio muito, sempre busquei muito isso com os meninos, a questão do diálogo, sempre falei com eles do poder da argumentação, que eles têm que saber argumentar,
que eles não podem parar diante de um desafio e que eles têm que ir à luta. E às vezes eles brincam, eu brinco com eles, me convença. Vocês têm que ter argumento, vocês têm que aprender a convencer as pessoas a debater e defender os ideais de vocês. Então eu brinco com eles no segundo, no quinto, no quarto, com essas palavras. Mas aí, e todo professor, sabe, gente? Eu acho que todo, que eu tenho, mas eu acredito que é coisa de professor. Nós temos a utopia de mudar o mundo. E eu brinco com os meus alunos. Quando eu estou dando aula, então, de educação ambiental, eu falo com eles, gente, vocês são o futuro, vocês que vão mudar isso tudo. E ainda brinco, olha, se eu souber de aluno da G que chegou lá na frente, lá, que virou um adulto, que começou a poluir, que jogou lixo lá no rio, isso é brincando com os meninos. Mas vendo vocês, aí a luzinha da esperança mais do que acendeu, gente, que orgulho! Estou muito feliz, muito bacana de ver que vocês levam tem esse ideal, que vocês lutam por ele, sabe? Isso é muito bom, tá? Muito obrigada. Vocês estão contribuindo para, assim, acender, fortalecer ainda a minha chama, a minha utopia. Parabéns, viu? Coisa boa de ouvir. Continue. Sim, obrigada. Obrigado, Geise. Contem comigo. Que bom que você tem essa utopia. Eu acho que todo professor principalmente tem. na educação, né? Se a gente não acreditar no que a gente consegue mudar, o que a gente faz aqui, né? Exatamente. Sim, concordo com a G. Esse trabalho que a gente faz, eu acho que ele alimenta isso, né? A gente sempre tem aquela coisa, não, os alunos vão construir algo diferente, né? A gente sempre tem. Então, assim, muito orgulho também. Parabéns mesmo. Eu coloquei aqui no chat, mas vocês fazem jus a todos os Cs. Competentes, conscientes, compassivos, criativos e comprometidos. Ó, parabéns. Podem seguir fundo. E todo o nosso apoio, tudo que quiserem, tudo que nós pudermos ajudar, estou às ordens. Muito obrigada. Obrigado pelo apoio, todos vocês, gente. A Ana Paula queria comentar algo. Ana? Ana Paula sumiu, aparentemente. No microfone, talvez seja com o microfone no mute. Oi, gente. Oi, tudo bem? Ângelo, Lara, Lívia, Nina. Eu sou a Ana da biblioteca e é contagiante, tá? O trabalho de vocês. E ouvindo aqui essas trocas, essas experiências de vocês, esse entusiasmo, só nos leva a agradecer, né? E igual a Lília falou, o que vocês precisarem, a gente está ali no começo, né, do nosso colégio, ali na nossa base, né, primeiro, segundo ano, e a gente ouvir o que vocês têm feito e estão fazendo, né, só nos dá gratidão mesmo. E a responsabilidade do que a gente está fazendo ali na base, tá? Para que os nossos pequenos também sigam esse caminho, esse exemplo de vocês. Parabéns, viu? Obrigada. Gente, contem conosco para isso. A gente vai sair emocionado daqui a pouco. Como é que é? A gente vai sair emocionado. Pois é. Mas, gente, se vocês tiverem ideias malucas que vocês quiserem ajuda para realizar, a gente sempre se sente muito especial quando algum professor chega para a gente e fala: tava com essa ideia aqui, o que você acha da gente fazer? Todo mundo adora, todo mundo adora, se você fosse falar um não, e a gente conta demais com vocês também, a gente sempre, ainda mais para a Mara, por exemplo, que é novata, a gente sempre chega na sala e fala: tem como a gente dar uma palavrinha? Tem como a gente pegar a turma emprestada e, sei lá, vender sorvete para eles? Mas a gente sempre conta muito com esse apoio e podem ter certeza que esse apoio é 100% retribuído se vocês precisarem de ajuda. Eu não vou estar aqui, né? Eu estou no terceiro ano, estou saindo por agora. Mas, falando por mim, vocês podem falar por elas. A gente continua por um bom tempo aqui. Isso, mas deixa eu dar uma notícia para o Ângelo. Na nossa escola, a gente só muda o lugar, tá? E a forma. Uma vez conosco, sempre conosco.
né? Então, de onde você estiver, Ângelo, sempre terá um lugar, uma volta, né? Ir lá no mundo, conferir, voltar para dentro da escola e intuir é muito bacana. Então, contamos com você nos anos que se seguem aí também, tá? E as meninas, é isso aí, força mesmo, dê vazão a esses sonhos, incomode a escola, chame a quem vocês precisarem, né? Essa liderança vai ajudar muito como modelo, como inspiração aos que estão no colégio, né? Faz muito bem a vocês vão sentir essa diferença quando vocês estiverem lá na vida, é uma experiência muito bacana, e muito agradecida, enriquecida com tudo, com esse grupo, com o que a gente ouviu, isso é que é excelência, né? Essas 2 horas são 2 horas de excelência humana. Então, muito agradecida pela disponibilidade de vocês. E como eu já escrevi lá no começo, contem conosco, contem comigo, tá bom? Um abraço. A Tatiana estava querendo falar. Pode falar rapidinho? Pode. Eu queria, assim, primeiro falar com a Nina na hora que ela falou do Soli, né? Eu, como representante aqui Vou ligar minha câmera, esqueci. Eu, como representante aqui da sala de estudos, né? Fico, assim, muito orgulhosa, né? Eu sou a monitora mais antiga, né? Da sala de estudos. A Manu, minha aluna aí de coração, né, Manu? E também fico muito feliz, né? Esse protagonismo todos aí de vocês. E sou fã do TEDx, porque eu já fiz a minha inscrição logo quando eu recebi o e-mail, tá, Ângela? Já fiz a minha inscrição, porque como aluna da PUC, né? Então, eu sempre vejo muito e participo também do TEDx da PUC Minas, né? Estou sempre lá vendo quando eles iniciam o vídeo, então eu gosto demais. Então, é isso aí. É um passo muito importante aí para vocês, na vida de vocês. Parabéns aí. Obrigada, gente, por esse momento, assim, gratificante. Inclusive, gente, uma coisa que é fenomenal, todo mundo aqui tá familiar com o SOG, né? Com a metodologia que eles utilizam, quer dizer, eles promovem a utilização dessa metodologia dentro da sala de estudos. Não é tudo, mas tem isso lá, certo, Tati? Isso. No caso, seria o Pedro, né? Que ele agora é a Júlia. Que o Pedro virou professor, né? E a Júlia está com a gente lá agora no Soli. Mas o Soli ainda ele não virou virtual. Eu fiz o Soli com o Pedro também. Pedro é um fofo. Mas todo mundo conhece? Tem alguém aqui que não conhece essa metodologia? Acho que deve ter alguém que não conhece. Vou falar um pouquinho do Soli. Pode falar? Por favor. A gente acha fenomenal. Todo mundo admira demais os princípios que embasam, e não só isso, mas também os resultados que atinge. E o que a Malu tinha falado agora há pouco sobre por que as mãos vão levantando, no Soli é justamente o contrário, né? É uma prática, né, pedagógica voltada a ajudar educadores, né? E apoiar os alunos a alcançar o seu senso inato e de admiração. E envolve uma aprendizagem dirigida pelo aluno mesmo. Então, tem uma questão norteadora que passa para os alunos, e os alunos vão pesquisando essa pergunta e depois eles têm que apresentar alguma coisa sobre ela. Então, eles têm que inserir nesse contexto dessa pergunta, e aí tudo em grupo, né? Quem participou foi Nina e Manu, não participou? Não, eu não participei, não. Só a Nina, então? Que eu desliguei. Tô falando, mas sem querer eu coloquei aqui. Então, assim, não tem um conteúdo específico, tá? Mas eles incentivam os alunos, no caso o monitor, que era o Pedro, sempre aí como fosse um mediador ali daquela pergunta. Então, os alunos eles tinham que procurar essa questão, e eles tinham que escolher e alterar a qualquer momento, se fosse. Então, assim, é muito legal o Soli. Então, acontece muito no 5º ano, os meninos também do 7º ano, também estavam fazendo muito ano passado.
Então, é muito legal. Então, eles têm a estratégia, os alunos, né? Então, quando, por exemplo, o Pedro, uma vez, ele falou sobre densidade com os meninos do 7º ano. Então, foi ótimo, porque os meninos tinham que procurar sobre densidade, eles tinham que mostrar através do computador, ou então fazer cartaz. Então, eles usam muito essa questão da criatividade, o quadro branco, né? Então, aí depois vem aquela questão da avaliação, né? Como que eles investigaram isso, então, muito legal. E uma coisa que também vale a pena mencionar do SOB, te complementando, é justamente que eles sempre começam com uma pergunta. Então, tem uma pergunta motivadora que deixa as pessoas assim, intrigadas. Por que que um navio flutua? Aí fica aquela pergunta se incomodando. O negócio é enorme, de ferro, container pra caramba, carro dentro. Por que que esse negócio flutua? E isso te motiva demais a descobrir. E é uma metodologia fenomenal, funciona muito bem. E tipo assim, permite que o aprendizado seja guiado pelo interesse do aluno, que é uma coisa que faz as mãos levantarem. Igual na aula do menino Belloni ali, do Igor. Na aula dele, todo mundo fica curioso pra caramba. Todo mundo sempre fica querendo fazer mais e mais perguntas, porque ele sempre dá essas instigadas e fala, por exemplo, ele sempre dá a abertura para a gente fazer perguntas e desviar e ir seguindo o que a gente está realmente curioso. Outro dia eu estava escutando, a minha namorada do 2º ano, estava escutando a aula dela, com o Bento. Aí eles estavam falando sobre, sei lá, megacidades. É isso aí, né, Bento? Estavam falando sobre megacidades. E do nada, um menino perguntou sobre a Rússia e a economia da Rússia. Eles começaram a falar sobre isso. E as perguntas sempre surgem quando segue o interesse dos alunos. Então, usado com cautela e, tipo assim, planejamentos é uma ferramenta poderosíssima. O Self-Organized Learning Environment. Ângelo, só complementando aqui, o Sugata Mitra, ele que foi inspirador, né, do Soli, ele é um indiano, e ele também foi vencedor do prêmio do TEDx de 2013. Uhum. Eu lembro que o Pedro falando isso com os meninos, então, assim, é fantástico. A sessão Soli, eu assim, admirava, porque era junto com minhas aulas, eu estava dando monitoria de um lado e o Pedro do outro lado, fazendo a sessão com os alunos. Então, é uma coisa fantástica. Sugata Mitra é fenomenal mesmo. Vale a pena pesquisar o TED dele. Ele tem 2, se não me engano, e os 2 são de explodir a cabeça. É incrível, incrível. Recomendo demais. Lívia, você queria fazer alguma coisa para a gente fechar? Pode ser, então. Vai parecer muito clichê o que eu vou falar, e é muito clichê, mas a gente é a chave para mudar a educação. E a educação é a raiz de, tipo, tudo. A educação muda o mundo, realmente. E isso não é só frase para colocar na redação do Enem, né? Mas, gente, obrigado pela atenção, pelo apoio e por dedicar esse tempo para nos ouvir, para conversar com a gente. Foi um prazer enorme escutar histórias de vocês, escutar os comentários e os sonhos e as coisas que vocês acreditam. A gente também acredita muito fortemente no poder da educação e obrigado por tudo, gente. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, viu? Muito feliz Nós de que ter agradecemos. Obrigada, gente. É um prazer grande. Privilégio Parabéns, escutar pessoal. vocês. Obrigada. Parabéns mesmo. Tchau, eu vou passar tchau, o gente. vídeo aqui também, Eu mando. que eu tenho que passar. Se Passa vocês pra quiserem ficar aqui, Eu mandei o link também, para quem não puder e quiser copiar e assistir depois, pode também. mas vou passar aqui. Beleza. Vocês estão escutando o áudio? Não. Ok. Não sei como é que faz isso. Quer que eu compartilhe aqui? Inversão do computador, perfeito. Isso. Agora sim. Show.
pandemia virou tudo de cabeça para baixo. Em pouquíssimo tempo, aquilo que a gente tinha de melhor se tornou nossa maior ausência. Fomos pegos de surpresa. Mas a pandemia não parou nossa história. Evolução tecnológica e reformulação de processos, fortalecimento da parceria com as famílias, acompanhamento e apoio à aprendizagem individualizada e novas formas de aproximação com a espiritualidade naciana. Nossa missão está mais forte, nosso coração mais aberto. Quando tudo passar, a realidade será bem diferente. Estamos ainda mais empenhados em valorizar o que somos e temos de melhor. Nossa capacidade de nos reinventar e de responder aos desafios da vida. Colégio Loyola, formando novos cidadãos para novos tempos. Coronavírus. O coronavírus é um vírus que começou na China e se espalhou pelo mundo. Agora estamos de quarentena para prevenir que o vírus espalhe e não tem atendimento médico suficiente. Para passar o tempo, podemos brincar, assistir vídeos, desenhar e etc. A quarentena tem aspectos bons e ruins. Um aspecto bom é ficar com a família. Outro aspecto bom é ter tempo livre. Um aspecto ruim é não poder ver pessoalmente familiares. Outro aspecto ruim é não poder sair muito nas ruas. Outro aspecto ruim é, se ficar muito tempo sem compromisso, isso acontece. Finalmente vou poder jogar o meu joguinho. Betinho, você tá fazendo as atividades da escola? Ah, tô sim, mãe. Atividade de escola? Tô nem aí. Continuar jogando. Olá a todos! Estou aqui hoje para fazer um convite muito especial para que vocês possam participar do nosso DDF Online. Uma maneira de viver num outro ambiente, num outro espaço, o mesmo DDF lá de Vila Fátima. Foi querendo o seu bem, a sua formação e o seu desenvolvimento. Para proporcionar oportunidades de diálogo, de partilha, de autoconhecimento, de formação e para cuidar do coração também. Cuidar daquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa interioridade, para que a gente desperte para os demais, saiba cuidar da nossa vida, da natureza e do mundo que nos foi dado. O violão já está no jeito, e eu também. Daqui a pouco nós vamos encontrar nos DDFs online. Isso mesmo! Não é a distância que irá nos impedir de realizarmos esse grande encontro tão esperado por todos ao longo do ano. O DDF é sempre um momento de muita alegria, muitas aprendizagens, convivência e de grandes encontros. Encontros com nós mesmos, com o outro e com Deus. Estou com muita expectativa de que vai ser um momento especial para todos nós. Eu e a equipe de formação cristã, junto à série de vocês. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Fiquem atentos às datas. Venha participar com a gente. Espero por vocês. Um forte abraço. Um abraço para vocês. Para sempre. Esperamos vocês no DDF Lives para juntos sonharmos o futuro. O nome desse livro é A Foca Famosa, e quem escreveu ele foi Sônia Junqueira. Quem ilustrou ele foi Alci. A foca mora na Casa Rosada. O nome da foca é Rosa. Rosa joga bola.
Rosa toca viola. Rosa é uma foca bonita. Ela é uma foca famosa. Rosa bota fita no cabelo. Bota pó na cara. E bate papo na janela. Rosa vê o pitoco e fica toda animada. Ela pega a fita do cabelo e joga a fita para ele. Ele dá uma risada. Ele fala: Rosa, você é bonita. Rosa ri. Ela pega o bolo lá na sala. Tudo bem cometer erros. Pode. Tudo bem se você derramar o leite. Você sempre pode limpar a sujeira. Tudo bem tentar um caminho diferente. Você pode descobrir algo novo. Tudo bem não saber a resposta. Fazer perguntas ajuda a aprender. Tudo bem ficar chateado. Seus amigos estão lá para animar você. Tudo bem cair no chão. Você sempre pode se levantar. Tudo bem usar meias diferentes. Outros podem tentar isso também. Tudo bem esquecer o guarda-chuva. Você pode fazer um novo amigo. Tudo bem mudar de ideia. Cada um tem o seu próprio tempo. Tudo bem misturar as coisas. Assim que nós aprendemos. Foi isso então, gente. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, obrigada. De novo. Obrigado aí, gente. Um abraço. Muito obrigada pela presença e pelo retorno de vocês. E até a próxima. Nossa, que Tchau, tchau, obrigada. Ângela. Nada, você e a Manu estudaram desde pequenininha na escola, não foi? Já pularam fora.